Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Guido falando, dando sequência às aulas a respeito de fundamentos de eletricidade. Hoje falando especificamente sobre resistência elétrica. A gente viu na aula passada a diferença entre tensão e corrente elétrica. Começamos a ver sobre a lei de Ohm, né, que relaciona as grandezas, né, tensão, resistência e corrente. Só que hoje uma abordagem mais específica da resistência com base nas suas características, né, no que fisicamente falando, que envolve as suas propriedades aí. Então eu posso afirmar aqui que a gente tem quatro parâmetros que vai interferir no valor de uma resistência, que é a natureza do material, que é tido aqui na tabela como resistividade, o comprimento desse material e a seção transversal desse material. Além dessas três aqui vistas na fórmula, a gente ainda tem a quarta, que é a temperatura. Uma coisa que eu posso afirmar aqui é que essa temperatura, ela para a maioria dos materiais, né, condutores, né, os metais no caso, ela funciona da seguinte forma: o aumento da temperatura aumenta a resistência desse material, né? Vamos pegar pela teoria. Corrente. Corrente é fluxo ordenado de elétrons. Então, à medida que eu tenho uma dada temperatura fixa, eu tenho uma quantidade de elétrons fluindo, eu estou mantendo esse fluxo ordenado. À medida que eu aumento a temperatura, eu estou injetando energia naquele sistema ali, naquele meio. E tende a fazer os elétrons se mover de forma desordenada. Se eles passam a se mover agora de forma desordenada, menos, né, uma quantidade menor de elétrons consegue ainda manter essa ordenação. Então, se eu estou diminuindo essa quantidade que flui de forma ordenada, automaticamente eu estou diminuindo a corrente, eu estou tendo, né, um aumento da resistência elétrica, tá bom? Então, essas quatro situações: resistividade, comprimento, seção transversal e temperatura. A temperatura, essa tabela aí que está sendo mostrada, ela é colocada a 20 graus Celsius, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Para esses valores aqui, a gente vai fazer a seguinte interpretação: em qual das situações que eu vou obter uma menor resistência? Pela tabela, a gente percebe que a prata é o material que possui menor resistividade, ou seja, ele que menos se opõe à passagem da corrente elétrica. Então, de todos aí, a prata eu posso afirmar que ela é um melhor condutor, né, de eletricidade. Na sequência, o cobre, o alumínio, o ouro está ali intermediário. Então tá. O que a gente tem então? Quando eu pego o valor da resistividade, multiplico esse valor pelo comprimento e divido pela seção transversal, né, que é a bitola do condutor, né, do fio, eu vou obter um valor de resistência daquele material, daquela quantidade de material. O que a gente pode analisar com base nessa equação, então? A gente pode analisar as seguintes situações. Primeiro, quanto maior a minha resistividade, vamos pegar, por exemplo, aqui o estanho. O estanho ele está nessa intensidade de valor. Quanto maior essa resistividade, maior vai ser a resistência resultante. Por quê? São grandezas diretamente proporcionais. Agora pega esse estanho, né, do exemplo, e coloca ele num comprimento grande, um comprimento maior. Quanto maior o comprimento, também maior vai ser a resistência resultante disso aí, tá bom? Então, resistência, resistividade, comprimento. Se eu ainda estou nessa analogia de fazer um maior valor de resistência, como o denominador aqui vai virar uma grandeza inversamente proporcional, eu tenho que diminuir essa grandeza. Então, eu posso colocar a seguinte observação: resistência vai ser maior. Quanto maior a resistividade do material analisado, maior o comprimento desse material e menor a seção transversal. Joia, mas o que a gente quer na maioria dos casos? A gente não quer uma resistência elevada, a gente quer o contrário, a gente quer diminuir essa resistência. Então vamos ver o que a gente pode fazer para diminuir essa resistência. De cara, se a gente puder pegar uma menor resistividade,
Isso já vai favorecer para nós. Quanto menor a resistividade, lembra, o numerador aqui vai ser grandeza diretamente proporcional. Menor vai ser a resistência. Um dos casos aqui é usar o cobre, por exemplo, né, que já possui uma menor resistividade. E, né, questão de custo, ele é mais barato que a prata, né, para a gente poder estar trabalhando. Se possível, um menor comprimento, e quanto menor esse comprimento também eu vou conseguir uma menor resistência e uma maior seção transversal, tá bom? Se eu fizer essa relação aqui, eu consigo abaixar a resistência desse material. Ah, Guido, cita um exemplo prático aí. Um exemplo prático é você, na instalação elétrica, você está de posse de condutores e você está dimensionando ali para passar uma carga, né? Uma energia ali para o equipamento. Então, o que normalmente a gente precisa? Nesse condutor, a gente precisa de uma resistência baixa para ele. O que acontece? Eu quero baixar essa resistência. Eu posso abaixar a resistividade? Normalmente a gente já trabalha com cobre que possui a resistividade baixa. Então a gente não consegue alterar esse parâmetro. Eu posso abaixar o comprimento? Normalmente a gente não consegue isso, porque a gente já trabalha na menor distância. A distância entre o quadro de distribuição de cargas, né, que é o QDC, e a carga. Pode ser um ar-condicionado, um chuveiro ou uma tomada de uso geral, por exemplo. Então o que a gente faz? Com o intuito de diminuir a resistência, que a gente sabe que vai se traduzir em perdas, né, de energia e tudo mais, a gente aumenta a seção transversal do condutor. Então a gente vai usar de um fio 2,5, a gente vai usar 4 milímetros, 6, cabo 10 milímetros, por aí vai. Então é um recurso. Lembrando que para dentro das instalações elétricas residenciais, o correto é utilizar o cobre, tá bom? Tem casos que aí a pessoa começa a ver questão de custo-benefício. Ah, mas eu estou na instalação externa, a residência, a distância é grande, vai gastar uma quantidade considerável de material. Aí ela já começa a analisar a questão da viabilidade do uso do alumínio. Porque por mais que a resistividade do alumínio ela é maior, mas em vista da sua seção transversal e a questão do preço, pode acontecer dele se tornar algo mais viável de ser utilizado, tá bom? Então, gente, era o que eu tinha para hoje, tá? Agradeço aí, né, quem assistiu até agora. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, compartilhar, isso ajuda, motiva a gente a estar fazendo mais vídeos. Comentários são sempre bem-vindos, tá, gente? Agradeço aí de coração a todos aí, tá bom? Forte abraço, valeu!